7h55 e veja você que interessante. Hoje acontece uma palestra com um tema, digamos, pouco incomum. A adoção de idosos. Eu vou aprender com você, porque uma das palestrantes, que também é advogada, a Patrícia Novaes, a doutora Patrícia, está aqui conosco para falar exatamente sobre esse assunto. Ela gostou do meu celular. Ah, estava com o meu celular. Gostou do celular? Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Te confesso que eu não imagino que seja a adoção de idosos, como ela se efetiva, como ela acontece, se é, aliás, uma adoção afetiva, se ela é legal, se ela é financeira, enfim. Como é que acontece isso, doutora? Bem, hoje a gente já tem um projeto de lei prevendo essa possibilidade de adoção de idosos. Aplicaria por esse projeto de lei, que é o projeto de lei 956, que está tramitando no Congresso Nacional, aplicaria o mesmo regramento da adoção de qualquer maior de idade. Então, a gente aplicaria as disposições lá do Código Civil e também lá do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, subsidiariamente, e seria, de fato, a inclusão desse idoso que está numa situação de abandono, negligência, né, em uma família com áreas de definitividade. Então, seria, de fato, a aplicação da adoção ou então de um outro instituto que é similar à adoção, que é a socioafetividade, a parentalidade socioafetiva. Então, você efetivamente inclui esse idoso nesse núcleo familiar. Esse processo, ele vai ser facilitado? Houve avanço nesse sentido? Eu posso, digamos assim, eu tenho uma mãe maravilhosa de 86 anos, meu pai faleceu há muitos anos, mas digamos que eu queira adotar um idoso, eu vou ter essa facilidade? Existe um trâmite legal para isso, doutora? De acordo com esse projeto de lei, tem um trâmite legal, necessariamente precisaria passar pelo judiciário e demonstrar os requisitos necessários para que ocorra essa adoção. Normalmente, a gente percebe que a adoção ela ocorre em situação de risco desse idoso, de risco social, situação de abandono, negligência. A gente existe 2 casos aqui no Brasil de ações já ajuizadas mesmo, uma eu inclusive sou advogada, de mulheres na faixa de 30 e poucos anos que estão pretendendo a adoção de mulheres com mais de 60. Eu vi esse fato e essas mulheres têm dificuldade. Encontram grandes desafios para que se efetue exatamente essa adoção, é isso? Sim, encontram dificuldade porque o próprio judiciário não está acostumado com esse novo paradigma que se forma. Com essa crescente expectativa de vida, a gente precisa voltar os olhos a esse segmento social que, como a gente menciona, cada vez aumenta mais e daqui a 20 anos teremos mais idosos do que crianças. Então, é um instituto que precisa ter maior atenção pelo judiciário. E eu tenho uma notícia muito boa para te dar, que é o seguinte: se você está vivo, a possibilidade que você envelheça é muito grande, a menos que aconteça uma fatalidade na sua vida. Então, respeite cabelos brancos, cabelos grisalhos, pessoas que já passaram por grandes experiências. E o que me deixa, às vezes, indignado, doutora Patrícia, eu te confesso, é a falta absoluta e total de respeito para com as pessoas que têm maior experiência e, principalmente, esses idosos. Eu me lembro agora, eu acompanhei um estúdio, eu prestei uma consultoria para uma empresa de idosos, que trabalha com idosos. Exatamente, eu me surpreendi do avanço desta população idosa. É uma coisa impressionante, será a maioria absoluta, até me parece, até 2024, 2025, vamos atingir um patamar muito grande. Mas, na contramão disso, o país não tem respeito, não há políticas públicas e, inclusive, a família não tem respeito para com o idoso. É verdade. É isso? É verdade? É fato? É verdade. Em estatísticas do Disque 100, que é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por essas estatísticas, a gente percebe que de 2011 a 2017 houve um aumento de quase 6 vezes o número de abandonos de abandono e negligência em relação a idosos. Muito se dá porque hoje em dia a gente tem um maior acesso à informação, obviamente, mas isso também se dá porque talvez a gente esteja realmente conferindo visibilidade a esses idosos e realmente denunciando esse tipo de abuso, né? Esse tipo de abandono. E por falar nisso, a Constituição, ela prevê isso, é crime, né? Me parece há uma lei que diz exatamente o seguinte, no meio da lei tem uma frase que diz mais ou menos isso, que os filhos maiores são responsáveis pelos pais. Há como se enquadrar essa irresponsabilidade, doutora? Sim, exatamente. A Constituição determina
disciplina que os filhos, eles têm responsabilidade com os seus pais idosos, e o próprio Estatuto do Idoso prevê que é crime, né, o abandono ou até mesmo a institucionalização, que é o asilamento desse idoso. Você abandonar esse idoso é um crime, então tem previsão legal, penal, e os filhos, eles podem sim responder por isso. Hoje em dia, fala-se até mesmo da possibilidade de uma deserdação no caso de abandono. Agora, de novo, uma opinião muito pessoal. É só você se lembrar, eu tenho essa mãe maravilhosa de 86 anos, eu me lembro o quanto ela cuidou de mim quando eu mais precisei dela. Ela me limpou, ela me amamentou, ela me protegeu, ela zelou por mim. Agora é o momento de eu zelar por ela. Sim. A nossa família é unida nesse sentido. Então, doutora, é importante você ter essa consciência, o respeito para com o idoso e torcendo para que você se torne um. Exatamente. As pessoas se esquecem disso, que o tempo passa rapidamente. Para fechar, doutora, essa palestra, me conte como vai acontecer e onde vai acontecer. Vai acontecer no rooftop da Daltori, que é uma loja de imóveis, e vai acontecer a partir das 4 horas da tarde. Vai contar com a minha palestra sobre esse tema de enorme relevância social. Vai também contar com a palestra de Rafael Calmon sobre o divórcio como um processo e também de André Brito falando sobre mindfulness. Então será um evento interdisciplinar, muito interessante, não só para pessoas da área do direito, mas psicólogos, psicanalistas. Então, um evento que vai ser muito bom. Sensacional. Se não fosse advogada, poderia ser jornalista. Se expressa de uma maneira fantástica. Flui, né? Obrigado, querida. Só repetindo, hoje, a partir das 4 da tarde... no rooftop da Daltori, da loja Daltori. Daltori, tá certo. Doutora Patrícia, um abraço. Muito obrigada. Muito bom dia, bom fim de semana e bom evento. Muito obrigado.